projeto que Deus ele tem se conclua. As pessoas preferem viver de maneira que agrada ao seu ponto de vista, do que viver da maneira que Deus ele quer. Percebemos isso, que essa doutrina de viver do jeito que eu quero tem se alastrado principalmente nos tempos atuais. Não sabemos mais nos tempos atuais quem é nazireu de Deus de verdade, quem é separado de Deus de verdade, quem é homem de Deus de verdade, quem é mulher de Deus de verdade, quem é a juventude cheia de Deus de verdade, porque o povo perdeu a identidade, o povo perdeu a posição, mas Deus está dizendo: eu ainda vou te apertar, eu ainda vou te trazer de volta, eu ainda vou te alertar, porque tem obra, tem projeto, tem chamado, tem que mudar de vida, arrepender de pecado. Glória a Deus, aleluia. Isso é Bíblia. Agora o único problema, meu Deus, eu creio, papai. O único problema de Sansão é que ele queria estar em Israel, mas queria viver a vida dos filisteus. Você entendeu? Não vou te explicar. Eu posso até estar na igreja, eu posso até pregar na igreja, eu posso até cantar na igreja, mas eu quero viver como o mundo vive. Eu quero falar como o mundo fala. Eu quero vestir aquilo que o mundo veste. Eu quero ver aquilo que o mundo está vendo. Eu quero andar como o mundo está andando. Ah, meu Deus do céu! Quando Jesus chama alguém, ele separa para o seu uso exclusivo. Você vê que as pessoas têm capacidade. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! As pessoas, elas brigam por política, as pessoas brigam por futebol, as pessoas brigam por religião, mas elas não vivem o Evangelho, não dá vida pelo Evangelho. É o que Sansão estava vivendo. Ele vivia de tudo que o mundo oferecia, mas não queria viver o chamado, não queria viver a promessa. Aquilo que o mundo oferece quer, mas aquilo que Deus quer não. Da maneira que Deus chamou, não dá, mas da maneira que eu quero, eu posso viver. Oh Deus, fala. Isso é Bíblia. É o que Sansão estava vivendo. É o que Sansão estava vivendo. O que o mundo oferece, eu quero. O que os filisteus estavam. Por que ele queria viver como os filisteus? Porque não tinha problema os filisteus prostituir. Porque não tinha problema os filisteus se embriagar. Porque não tinha problema os filisteus viver do jeito que queria. Não tinha. Porque Dagon, que era o Deus dos filisteus, não cobrava. Não tinha regra, não tinha. A doutrina deles era: não existe doutrina. Mas Deus, ele tem um padrão para os seus viver. Se quer andar com Deus, tem que andar com o padrão que Deus quer. Se quer ter uma intimidade com Deus, tem que ter o padrão que Deus quer. Não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu penso, é da Bíblia, é da palavra, é do Evangelho, é do Evangelho da cruz. Quando Sansão, ele entra em apuros, ele vai clamar. Assim, quando ele clamou, quando ele foi rodeado por 1000 do exército dos filisteus, ele foi rodeado pelo exército dos filisteus, e ele vai pegar uma queixada de jumenta, e o Espírito do Senhor, quando ele clama e pede por misericórdia, o Espírito do Senhor vai socorrer Sansão, e ele vai matar mais de 1000 soldados do exército dos filisteus só com uma queixada de jumenta. Mas ser usado por Deus não significa que Deus está na minha vida. Aleluia. Porque dom é dado sem arrependimento. Agora a presença, para manter ela, tem que manter um padrão de santidade diante de Deus. Aleluia. Tem que manter o nazireado, tem que manter a reserva, tem que manter purificado, tem que manter em santidade. Para Deus continuar comigo, eu preciso andar em santidade.
dificuldade. Aleluia. Porque não tem como eu ser um crente Raimundo, como diz o ditado aí. A Bíblia nos ensina, ou nos adverte, a não viver da maneira que Sansão viveu. Porque tinha chamado, estava em Israel, mas não queria viver aquilo que Deus quer. E todo mundo que foge do centro da vontade de Deus, tendo promessas, sendo ungido, sendo separado, vai passar por momentos de dificuldade. Deus vai te espremer até sair calmo. Porque Ele tem obra, Ele tem projeto. E o principal projeto de Deus é que a sua vida seja salva. A Bíblia diz que Sansão, com o passar do tempo, ele é enganado por Dalila, mulher que ele arrumou no meio dos filisteus. Dalila engana Sansão, porque foi ameaçado. Quando ela engana Sansão, passa, a Bíblia diz que os filisteus mandam com que ela corte o cabelo de Sansão. Segundo a Bíblia, as 7 tranças que Sansão tinha, a capacidade que Deus tinha dado a ele, ou a obediência que ele tinha que manter, era não poder também cortar o seu cabelo. Nós vamos perceber que Dalila entende que a chamada e a unção, ou a capacidade que ele tinha, estava no seu cabelo. Então ela vai no meio da noite esperar Sansão dormir, ela vai cortar os cabelos de Sansão, dar o sinal para que os filisteus entrassem. E quando Sansão ele vai usar a sua força, ele não tem, ele vai usar a capacidade que ele pensava que tinha, ele não tem. Você não entendeu nada, mas eu vou te explicar. O diabo ele faz dessa forma, ele te envolve, e depois ele vai chamar pessoas para fazer você passar vergonha. Aleluia, ele vai te envolver como? Ele vai deixar você continuar vendo vídeos assim no TV. Meu Deus do céu. Ele vai deixar você continuar, aleluia, em pecado, em fornicação, em mentira, em engano, para depois ele fazer você passar vergonha. A Bíblia diz que ele é levado preso e eles vão vazar os 2 olhos, ou os 2 olhos de Sansão. Vão cegar Sansão, vão furar os seus olhos, vai deixar Sansão cativo. Agora nós vamos chegar na parte aonde nós lemos. Agora eu posso começar a pregar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando eles vazam os olhos de Sansão, Sansão está sem força porque raparam a sua cabeça. Ele é levado para dentro do cárcere. Ah, meu Deus do céu! E todo aquele que se diz um cristão ou um crente que não dá testemunho de crente, ele vai virar chacota para o mundo. Aleluia. É o que está acontecendo no tempo atual. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Aleluia, Deus. Esses dias para trás, há uns anos atrás, a minha mãe disse assim: olha, o pastor fulano foi chamado para estar orando na casa de uma fulana porque ela estava endemoniada. Só que ele não atendeu, ele desligou o telefone para ele não ir. O que é isso? Pessoas que estão com pecados escondidos e ocultos, mas Deus está preparando momentos para poder revelar o seu engano. Ah, mas Deus não envergonha ninguém. Envergonha. Porque Ele não pode deixar a sua obra ser envergonhada. Pessoas que perdem a autoridade espiritual por causa de pecado escondido, Deus está dizendo: eu vou trazer à tona e você vai ver o que vai acontecer. Porque quando eles prendem Sansão, eles vazam os olhos de Sansão. Sansão virou chacota. Cadê o homem forte que vencia, que rompia, que matava, que batia? Cadê o homem que se dizia ou que tinha promessa de ser libertador? Sansão virou chacota. Eu converso com muitas pessoas, tentando chamar elas para vir à igreja aos cultos. Elas dizem para mim assim: como é a igreja que você congrega?
Porque para mim ser crente igual muitos eu vejo aí, eu não quero. Esses dias eu fui conversar com um rapaz e chamar ele para poder vir ao culto. Ele diz assim: rapaz, uma vez eu estava prestes a batizar, eu quase me firmei, mas depois que eu vi um amigo meu envolvido no tráfico me pedir bala de revólver para ele poder se proteger, e eu saí com as balas de revólver, fiquei esperando a pessoa que ele ia mandar, e quando a pessoa veio, era um pastor que eu ia na igreja dele. Depois desse dia, eu não tive mais prazer de entrar em uma igreja. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Um pastor estava certamente envolvido no meio de um tráfico de drogas. O que é que eu falo com uma pessoa dessa? Como é que eu me posiciono? Como é que se evangeliza alguém que foi viu, ele presenciou? Pessoas que estão vivendo vidas igual Sansão viveu. Ninguém me corrige, ninguém me doutrina, ninguém me disciplina. Eu vivo da maneira que eu quero, eu ando do jeito que eu quero. Faz o que você quer, anda do jeito que você quer. Não deixa ninguém te corrigir. Diz que não precisa de pastor, não tem problema. Mas o dia da prestação de conta vai chegar. Aleluia. Aleluia. Esse dia vai chegar. Aleluia. Aí você vai entender verdadeiramente: eu não vivi como cristão. Porque depois que Sansão ele começa a virar chacota para me ser crente igual fulano, quer não, para me andar igual fulano, tá na igreja e tá aqui, meu Deus do céu, é tanta barbaridade que a gente escuta que infelizmente tem coisas que se a gente falar a gente acaba batendo na festa de quem está ouvindo a pregação. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Sansão ele começa a virar chacota. Aí é onde Sansão ele vai levantar a sua oração. Aleluia. Se tem uma coisa que Deus não rejeita, é alguém que se reconhece de onde caiu. Se tem uma coisa que Deus ama em alguém, é quando ele reconhece que é um fraco, falho, pecador e se volta e arrepende dos seus pecados. Porque como diz a Bíblia no livro de Salmo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta dos seus maus caminhos. Então, Sansão ele vai precisar, olha o que é que Sansão precisou viver para ele poder ser um verdadeiro servo de Deus. Ele precisou ser enganado. Ele precisou que os seus olhos fossem furados ou cegados. Aleluia. Para ele poder entender que com Deus ninguém brinca. Tem um ditado. Quando eu era criança, a gente, em época de frio, a gente fazia gafanhoeirinha e eu desconheço qualquer um dos irmãos que já não fez isso. Pegava o plástico e ficava brincando de pinga-pinga, né? A minha mãe dizia assim: olha, não brinca com fogo, senão você vai se queimar. Quantas vezes eu não cheguei lá em casa com bolha no dedo, por causa que os meninos empurravam um ao outro e pinga-pinga caía no meu pé, na mão, no dedo, e eu saía chorando para dentro de casa. Por quê? Porque eu brinquei com fogo. Sansão fez o quê? Ele brincou com fogo. Deus se revelou como fogo para Moisés na sarça ardente. Deus se revelou como fogo para Moisés no caminho do deserto. Deus se revelou como fogo para Josué. E Deus vai se revelar em justiça para Sansão. Aleluia. Ele quis viver como queria. Deus permitiu. Porque nós temos a liberdade de escolha. Eu vivo do jeito que eu quero, mas eu vou ter a consequência da maneira que eu estou vivendo. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele está na prisão, encarcerado, aí a Bíblia diz que estava tendo uma festa a Dagon. Eles vão se reunir no palácio de Dagon ou no templo de Dagon. E possivelmente eles estavam no segundo andar e também no primeiro. A Bíblia diz que eles vão mandar, estava todo mundo embriagado, diz assim: traz Sansão para fora e vamos debochar da cara dele, vamos zoar ele. A Bíblia diz que Sansão, sem enxergar, aleluia, ele vai dizer: me coloca próximo às colunas que sustentam o templo, me deixa lá. Aleluia.
Eles vão colocar Sansão perto das colunas que sustentavam o templo de Dagon. Eles vão fazer chacota, eles vão debochar, eles vão zoar da cara de Sansão, eles vão zoar da maneira que Sansão vivia. Foi enganado pela sua própria mulher, ou pela mulher em que ele achava que podia confiar. Mas a Bíblia, ela mostra que Sansão, ele vai reconhecer quem é Deus. E ele vai entrar em oração: Senhor, lembra-te de mim. Ele vai pedir misericórdia, e quando ele pede misericórdia, o Espírito do Senhor, a glória, ele vai descer sobre